Bom, entrando agora nos hooks mais específicos, um que a galera me pergunta bastante, que é o use memo, tá? Então esse hook aqui a gente já entra um pouquinho mais em relação à performance dentro dos nossos componentes com React, tá? Então, pra gente ficar mais claro aqui, o que é o use memo, tá? Deixa eu só importar ele aqui. Esse é bem importante a gente entender um pouco mais como funciona a re-renderização dentro do React, né? Então, por exemplo, quando a gente tem aqui uma variável, por exemplo, eu quero saber se meu usuário é maior, tá? Então eu vou colocar aqui maior. E aí, por exemplo, aqui em vez de name, vai ser idade, tá? Vou colocar aqui, ó, idade. Vamos pôr em português agora. Idade, beleza? E daí vamos supor que o valor inicial vai ser 0, tá? E vou só mudar ali embaixo. Aqui vai ser 7, idade. E aqui também vai ser idade, tá? Ele vai dar um errinho porque aqui, isso aqui é uma string, né? Então eu vou colocar aqui um number, converter ele para um number e belezinha, parou de reclamar aqui para mim. Vou colocar aqui, ó, vamos supor que eu vou validar. Se o usuário é maior de idade, eu vou falar aqui que ele é maior. Se não, vou colocar aqui uma mensagem que ele é menor, beleza? E aqui eu vou validar se a idade é maior que 18, ele é maior de idade, senão vai dar falso, certo? Então vou dar aqui um salvar, aqui tá 0, ele é menor, se eu colocar 20 é maior, 18 ainda é menor e 19 já é maior, tá? Poderia colocar aqui maior ou igual, né, para ficar mais certo. Então, acima de 18, ele é maior de idade. E daí, olha só, isso aqui não é a melhor forma da gente fazer isso, né? Por mais que seja algo bem simples ainda por enquanto, a gente sempre tem que entender que uma variável, ela vai ter uma referência na nossa memória. E isso aqui, toda vez, por mais que a gente re-renderize esse componente, vamos supor que a gente tem vários outros estados aqui. Então a gente tem nome, entre outros dados do usuário aqui em outros estados. Se algum desses estados alterar, nosso componente ele vai ser re-renderizado. E essa re-renderização vai causar um efeito que ele vai recriar todas essas referências na memória novamente. Ou seja, ele vai processar tudo que a gente tem de variável, tudo que a gente tem de lógica aqui dentro do nosso componente. Ou seja, toda vez que algum estado alterar aqui, essa constante ela vai ser recriada, por mais que nossa idade aqui não tenha sido alterada, tá? Então, isso aqui a gente começa a ter alguns probleminhas de performance conforme a nossa aplicação começa a crescer. Então, daí vem o use memo para solucionar isso, que é onde a gente vai falar para o React que a gente quer que ele memorize o valor de uma determinada variável e ela só recalcule ela, ou seja, ela só vai ser recalculada aqui, vai ser criada uma nova referência na memória, caso aqui na rede dependência, né? Então, a gente tem aqui também essa função, a função callback, a gente chama, e aqui nesse rede dependência que é a nossa regra de quando essa constante ela vai ser recriada na memória. Ou seja, dessa forma, ela não vai ser recriada na memória, porque eu tô falando para ela recriar apenas uma vez e daí ela sempre vai permanecer, tá? Ou seja, se eu mudar agora o valor aqui, ó, tá vendo? Ele sempre vai ficar em menor. Porque eu falei para ele, olha, eu quero que você calcule a idade. É maior ou igual a 18? É. Então, ele é maior. Daí, ele já memorizou isso. Só que eu tô alterando esse estado e isso aqui já tá na minha memória. Ele não tá alterando mais, né? Viu a diferença que a gente teve aqui? Então, basicamente, para mim recalcular isso, eu vou falar, eu quero que essa função seja recriada em memória, essa outra constante, essa outra variável, alterar. Aí sim, ele vai usufruir o efeito aqui pra gente. Então, eu coloquei aqui, ó, 12, 18, agora sim, ele tá recalculando. Então, isso aqui é muito importante pra gente começar a ter performance, né? Então, imagina que isso aqui é uma tela gigante com vários estados, várias constantes, e daí a gente tem aqui algum cálculo aqui muito específico que ele acaba sendo um pouco trabalhoso e acaba consumindo bastante recurso da nossa máquina, né? Lembrando que a gente está trabalhando com React, então é uma aplicação SPA que está rodando diretamente na máquina do cliente, né? Então a gente não tem muito controle de qual a configuração da máquina do cliente, se é muito boa, se ela tem pouca memória, e tudo isso vai surgindo efeitos conforme a nossa aplicação vai crescendo. Então é muito importante a gente saber utilizar de forma correta esse hook, né? Então, como eu mostrei, às vezes se a gente esquecer uma dependência que é importante aqui para nossa constante ser refeita na nossa memória, e a gente teria algum probleminha aqui de não estar atualizando ela novamente, né? Então, talvez é um probleminha clássico que a gente tem, mas que a gente tem que ficar bem atento nesse array de dependência, beleza? Então, basicamente, o use memo seria para a gente memorizar uma função, uma variável aqui da nossa aplicação, tá bom?